abril de 1994 foi inaugurado o Centro Cultural Light. Aqui funcionavam apenas os serviços da empresa pioneira na implantação de energia elétrica no Brasil. Esse espaço cultural é um dos poucos localizados na zona portuária do Rio, uma região que começa a ser revitalizada e redescoberta pela população. Na entrada principal do Centro Cultural Light, os pilares imponentes e a fachada de mármore Carrara, muito usado na Roma Antiga, impressionam pela altura e beleza. O edifício tem uma arquitetura bastante eclética, destaque para o estilo Renascença americana, construído em 1911. O prédio ainda guarda vestígios dos serviços de gás, transporte e telefonia prestados na década de 20. Esse prédio tem uma história interessante porque antes dele ser construído aqui funcionava, era um curral na verdade, onde ficavam os animais que faziam a atração animal do transporte público da época. Quando a Light veio para o Brasil, então ela construiu uma sede aqui e não por acaso construiu a sede ao lado da onde era a sede da República do Brasil na época. Então o Palácio do Itamaraty era a sede da República e ao lado do Palácio do Itamaraty, como ainda é hoje, funciona o prédio da Light, um prédio histórico, com uma arquitetura da Renascença americana, com alguns aspectos que são únicos nesse prédio, nessa construção desse prédio, que são usados e você não encontra em outros lugares, e que hoje funciona a Light e o Centro Cultural da Light. Ele sofreu algumas restaurações, a mais recente no ano passado, uma reforma que durou um ano, e foi muito difícil de fazer porque a gente precisava achar fornecedores que entendessem da estrutura do prédio e principalmente do revestimento da fachada do prédio, que é tombada pelo IPHAN. Então, após a gente identificar esse fornecedor, o trabalho foi iniciado e hoje a gente tem uma fachada recuperada, a fachada do prédio da Light, que é tombada pelo IPHAN, e também fizemos um trabalho de iluminação artística dessa fachada, que pode ser vista à noite. Para comemorar o centenário da Light no Rio, foi montada uma exposição permanente para contar a história do transporte, um dos serviços oferecidos pela empresa. Nas fotos, carros de tração animal e um modelo de caminhão elétrico estão no pátio. Já na década de 20, a Light tinha empregado na sua frota caminhões elétricos. Depois disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a Light também empregou na sua frota caminhões e carros à base de carvão, a gasogênio, que também configuravam uma grande inovação da época. Então aqui a gente celebra esse marco tecnológico e de inovação, mantendo uma exposição permanente para que as pessoas possam conhecer um pouco dessa história, muito interessante. Na década de 50, o que chamava a atenção era o Maracangalha, que se tornou letra de música. O Maracangalha era responsável pelas podas de árvores da cidade. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha. Esse bonde representa o transporte urbano utilizado no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. É isso mesmo? Esse bonde conta um pouco dessa história do Rio de Janeiro, Paulo? Esse foi o primeiro serviço público pelo qual a Light esteve presente no Rio de Janeiro. E ao lado do fornecimento de energia elétrica, foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Porque o acesso da população, do cidadão, a determinados locais da cidade foi o que permitiu o desenvolvimento de outros espaços que antes não poderiam ser acessíveis. Então o transporte público foi essencial para a gente desbravar outros bairros aí. E existe um espaço chamado Espaço Memória dentro do Centro Cultural que conta toda essa história, né? Além do nosso acervo histórico de fotografias, filmes, áudios, a gente tem uma exposição permanente aqui no Centro Cultural que conta toda a história da cidade do Rio de Janeiro através dos serviços públicos. Então passa desde o transporte público até a distribuição de energia elétrica, gás encanado e telefonia, que são os serviços pelos quais a Light foi responsável no Rio de Janeiro desde o início do século XX.
E as pessoas, quando entram nesse espaço, as pessoas que estão visitando, ou as crianças, elas ficam maravilhadas ou ficam assustadas? Ou qual é a sensação delas de olhar para alguns aparelhos que tem lá que são antigos? As crianças, especificamente, elas ficam bastante impressionadas porque são aparelhos que elas não estão acostumadas a ver. Significam, né, imediatamente uma percepção do avanço da tecnologia que a gente tem hoje, né, você poder fazer uma comparação de passado e futuro, e isso dá, assim, um ar mágico à história toda, né? Como é que as pessoas no século passado desenvolveram essas coisas e como é que essas coisas foram evoluindo até chegar nos dias de hoje, onde a gente vê tanta comodidade e facilidade que vem do fornecimento de energia elétrica, que proporciona uma dinâmica nossa, né, no nosso dia a dia, de poder ligar um aparelho elétrico, de ligar um forno, de ter um banho quente. Como é que isso lá atrás, como é que isso acontecia? E antes disso, até melhor ainda, né, quando não existia o fornecimento de energia elétrica, como é que era a vida das pessoas, né? Então, na verdade, é um grande ganho que a gente teve em qualidade de vida por causa da entrada desses serviços públicos essenciais. E no próximo bloco você vai conhecer a guarda do acervo histórico da Light, um local que representa a evolução carioca. É só um instante.